título da palavra hoje é O Evangelho Irresistível. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se você puder ficar de pé para a gente ler a palavra, eu te agradeço em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, quem achou, diga amém? Amém. Vou fazer uma pesquisa de campo. Quem baixou o aplicativo da igreja? Tem muita gente que não baixou o aplicativo. Eu vou cantar aquela musiquinha para você. Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Baixa o aplicativo, irmãos. Você vai receber devocional, podcast, todas as informações da igreja. E de quebra tem a Bíblia lá ainda, tá bom? Você acessar ela. Vamos lá. Romanos 1,16 diz assim: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Eu quero ler só entre as vírgulas aqui, depois da palavra Cristo. Que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Feche a sua Bíblia, se assente, feche os seus olhos. Senhor, fala conosco. Ore ao Senhor e peça para Ele. Fala, Pai, que haja uma palavra de direção, de cura, de restituição, de ensino a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus decidiu nos tratar, fica à vontade, pode se sentar, amém? Deus decidiu nos tratar como a obra-prima da sua criação. É muito interessante como quando a gente vai para o princípio da palavra, e a gente vê que Deus criou todas as coisas através do poder da palavra. Amém? Deus disse, haja luz e houve. Deus disse, haja separação entre a terra seca e as águas e houve separação. Produzam a terra ervas, animais segundo a sua espécie, os mares, aves e animais segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Amém? Amém? Mas quando eu falo para você que Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra, você pensa comigo que foi pelo poder do fonema, daquilo que a gente simplesmente fala, ou daquilo que a gente simplesmente ouve? Se eu for para João, capítulo 1, versículos 1 em diante, quando o Evangelho apresenta Jesus e diz, Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, por meio dele, todas as coisas foram criadas, e sem Ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. E eu volto para Gênesis, no início da criação, e vejo Deus dizendo, haja luz e houve luz, haja separação entre a terra seca e as águas e houve. Então quando eu vou para essa palavra, eu entendo que o articulador da criação, o Pai é aquele que desenhou, que sonhou, que planejou, que determinou. O executor, ele é Cristo, Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que nos amou de uma forma tão grande, ao ponto de dar a sua vida por nós, fez isso com um objetivo central: nos reaproximar, nos reconectar a Deus. Então, quando eu entendo o princípio da criação, quando Deus cria o homem, sendo sua imagem, sua semelhança, Ele cria o homem para ter com o homem conexão, relacionamento, intimidade. Enquanto o homem tem um coração limpo, puro, o homem está conectado com Deus. Ainda que Deus desse ao homem liberdade de ser no jardim o agricultor, o biólogo, ainda que Deus desse a ele a capacidade de governar sobre todos os animais, sobre todas as plantas, Deus esperava que no final do dia, ou na viração do dia, houvesse um momento de conexão onde
Deus pudesse saber do homem: está tudo bem? Você está bem? Porque Deus queria mostrar ao homem: você pode viver a sua vida. Você pode ter as suas escolhas. Você pode escolher aquilo que você vai comer, como você vai viver. Mas em todos os seus dias, eu quero ter lugar nele. Eu quero ter espaço nele. Enquanto o homem mantinha o seu coração limpo, o homem estava conectado a Deus. Mas quando o pecado entrou no coração do homem, o homem perdeu a sua conexão. Porque a tendência do pecado, seja ele qual for, aparente ou oculto, a tendência é que ele tome o lugar que era de Deus. Muitas vezes nós temos por pecado simplesmente aquilo que nós olhamos e os nossos olhos podem acusar ou condenar. Mas muitas vezes o pecado ele vai além disso. Ele está num outro nível. Só que o pecado ele tem alguns efeitos sobre a nossa vida, independente do que ele seja. O pecado ele tem o poder de nos influenciar e tomar o lugar que era de Deus. Porque quando Deus vai ao jardim para conversar com o homem está o quê? Escondido. Com medo de Deus. O lugar que era de Deus agora é tomado pelo medo, pela vergonha. E é isso que o pecado nos faz sentir. Medo de Deus, vergonha de Deus, de acharmos que Deus vai nos olhar e nos julgar segundo a nossa própria ótica. Porque foi isso que aconteceu com o coração de Adão. Ele se julgou dizendo assim: eu pequei, eu errei, eu falhei, eu estou nu, e eu estou com vergonha. E todos esses sentimentos, volto a dizer, nos desconectam de Deus. O pecado tem essa tendência, nos afastar, nos tornarmos em algumas situações independentes, em outras situações autossuficientes, ao ponto de pensarmos que a gente agora já não precisa mais da ajuda de Deus. A gente consegue resolver os problemas da nossa casa. A gente consegue prover o sustento da nossa família do nosso jeito. A gente consegue resolver as nossas circunstâncias mais difíceis. Mas a verdade é que no final do dia, na viração do dia, o pecado vai nos levar num lugar de aprisionamento, aonde eu me sinto o pior dos homens, a pior das pessoas, aonde eu me sinto aprisionado àquilo, com o sentimento dizendo assim: puxa, eu já tentei vencer isso algumas vezes, mas não consegui. E o pecado tem vou colocar aqui, esse adjetivo sobre ele, de te tornar menor de algo que já é pequeno. Ele te torna menor do que o poder dele. Porque o pecado ele entrou por uma porta e uma brecha que nós abrimos. Por uma falha que havia no nosso coração. Por uma falha que havia na nossa mente. Por uma falha de um desejo, por um comportamento errado. Pastor, mas eu já tentei fechar essa porta, eu não consigo. Quero te dizer que a chave está na tua mão. A chave está na tua mão e é você que tem que fechar as portas pelas quais o pecado está entrando e está tirando um lugar que Deus deveria ter na tua vida. Você vai viver a sua vida, você vai ter as suas escolhas. Você vai escolher os seus caminhos, você vai escolher a profissão que você vai ter, as amizades que você vai ter, os lugares que você vai frequentar. Mas em todos os dias, Deus precisa ter o lugar dele no seu coração. No final de tudo, você tem que parar e conversar com ele. No final de tudo, você tem que dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, o dia talvez não foi tão bom assim, mas deu certo. Talvez eu perdi algumas coisas, mas valeu a pena porque eu cresci. A gente tem que entender que a gente vai falhar. A gente vai errar, mesmo tentando acertar. Mas a gente nunca pode permitir que o pecado tome o lugar que Deus merece ter
no nosso coração. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, dizem assim, 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Aqui eu quero chamar a tua atenção exatamente para isso. O resgate já foi pago. O preço por aquilo que você fez já foi pago. O preço por aquilo que talvez você ainda faz já foi pago. O preço pelo teu erro, o preço pelo teu comportamento, o preço pelas marcas do teu coração, pelas iras, pelas invejas, pelas escorregadas, esse preço já foi pago. Já houve perdão liberado sobre a sua vida. Mas a gente precisa entender isso. Que não foi pago com algo que agora tem um valor e amanhã tem outro. Se a gente for falar de valor, pensa comigo. Há 3 anos atrás, o que você comprava com 100 reais? O que você compra hoje com 100 reais? Seja sincero. Dependendo, não dá para comprar nem 2 quilos de carne, dependendo da carne que você comprar para sua casa. Então, o nosso coração, a nossa vida, não foi paga com uma moeda que perdeu o valor e precisa ser pago novamente amanhã, não. O valor pela nossa vida, o valor pelo nosso resgate, pela nossa transformação, foi pago com o sangue de Cristo. E não há nada substitutivo a isso. É por isso que eu tenho que entender o que é que está agindo aqui, que muitas vezes me impede de dar a Deus o lugar que é dele, ir lá e fechar essas portas. Eu tenho que fechar isso. E volto a dizer, a gente não pode simplesmente olhar para o pecado aparente. Porque tem muitas coisas, às vezes, que agem no oculto do nosso coração. Pensamentos perversos, cobiças, desejos de maldade sobre a vida dos outros, inveja, mentiras, imoralidade, que muitas vezes acontecem aqui, são geradas aqui, que ninguém está vendo, mas a inveja está agindo aqui, a maldade está agindo aqui. Às vezes alguém me irrita, eu não falo nada, mas lá no fundo do meu coração, eu desejei todo o mal, que fure o pneu, que bata o carro, que caia, que quebre a unha, que o cabelo caia. Às vezes eu não falei nada naquela hora, mas eu olhei o carro novo, a roupa nova, o sapato novo, o trabalho novo, e pensei, bem que podia ser eu, né? Acho que eu mereço mais que ele, mais que ela. Isso também é pecado. Quer ver uma outra coisa que é pecado que a gente deixa passar? Aquele que sabe o que deve fazer. Aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não faz, esse peca. Quando eu sei que eu posso ajudar, quando eu sei que eu posso levar uma palavra de cura, quando eu sei que eu posso apoiar alguém e não o faço, eu estou pecando. É aparente? Não. Mas é um pecado que toma o lugar que seria de Deus. Assim como pecados exteriores, que a gente costuma categorizar como piores, como furto, roubo, fraude, traição, vícios, homossexualidade, ilicitudes. A gente costuma categorizar isso num nível muito pior, porque os nossos olhos estão vendo. Mas o fato é que tudo isso é tão pecado quanto aquilo que age no oculto do meu coração.
e da mesma maneira e na mesma proporção tomam o lugar de Deus. O lugar que deveria ser dele. Então a gente precisa entender que a cura sobre tudo isso começa aqui. E a nossa mente, ela é transformada pelo poder da palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é no entendimento do Evangelho, é no entendimento das boas novas, que algo começa a mudar aqui. Que eu começo a devolver a Deus o lugar que é dele. Que eu começo a dizer não, pelo pecado oculto ou aparente. Não. Deus não espera isso de mim. E eu não estou fazendo isso obrigado pela igreja A, a igreja B, a religião A ou a religião B. Eu estou fazendo isso porque é aquilo que Ele espera de mim. Estou dizendo não àquilo que toma o lugar dele. E entender que Ele nos colocou em um lugar de transformação. O texto que nós lemos aqui do livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: o resgate para salvar a tua vida já foi pago. Ele está dizendo claramente, o resgate para salvar a vida do estilo de vida vazio que você vivia. E esse estilo de vida vazio é o quê? É o estilo de vida vazio, é o estilo de vida onde Deus não tem o lugar dele. Onde não há tempo para adorá-lo, onde não há tempo para se conectar a Ele. Lá no livro de Colossenses, Paulo, ao escrever a sua carta, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele nos diz aonde Deus nos recoloca. Porque o pecado tirou Adão da presença. Tirou o lugar de Deus do coração dele, tirou ele da presença. Mas Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz o quê? Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. E olha que lindo, 14. Que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Ele então, Cristo, nos coloca num lugar de redenção, de cura, de amor e de paz. Sim, muitas vezes nos sentimos sujos, imerecedores, e de que nunca vamos alcançar essa graça ou essa misericórdia, de que nunca vamos ser regenerados, de que nunca vamos ser perdoados, de que nunca vamos ter uma fé suficiente. E entramos nessa confusão de sentimentos e pensamentos. Mas nessa noite eu preciso dizer algo para você. O Evangelho é a boa nova de Cristo, que traz esperança ao coração abatido, que traz vida àquela pessoa que estava morta, que traz esperança e que reconecta o nosso coração a Deus. Entender o Evangelho, entender a palavra é entender que o amor e o perdão de Deus são reais sobre a nossa vida. E que o cuidado dele é como de um pai para um filho que de fato o ama. Eu preciso entender essa palavra. Eu preciso entender o poder desse Evangelho. E entender os efeitos que este Evangelho irresistível tem sobre a minha vida. Porque quando eu entendo o que é a palavra, o que é o Evangelho, eu entendo que eu não posso viver sem ele. Porque muitas vezes dentro do pecado, dentro da falha, imagine ela qualquer que seja, interna ou externa, eu estou tão preso àquilo, tão algemado àquilo, que a minha mentalidade está tão dominada sobre aquilo, que eu não imagino a minha vida sem aquilo. Eu acho que aquilo é a minha verdade, aquilo é o que eu sou, aquilo é a minha essência, que eu sou daquele jeito. E aquilo me domina tanto que eu acho que não tem vida fora daquilo. Uma pessoa que vive no mundo das drogas e ela cai nesse mundo, o processo de libertação é dificílimo, e tem que ser com muita fé e muita persistência diante do Senhor, porque ela acredita que aquele é o melhor mundo. Para tirá-la dessa situação é só a partir do momento que ela entende que a presença de Deus é maior e melhor.
Por isso que o Evangelho se torna irresistível, porque a partir do momento que eu entendo o Evangelho que apresenta Cristo como Senhor e Salvador, aquele que criou todas as coisas, que me amou e me resgatou, eu não desejo outra coisa para a minha vida que não seja a presença de Deus. E eu entendo que eu não posso viver, não é sem o pecado, eu não posso viver sem o cuidado de Deus. O Evangelho é o resumo de todos os ensinamentos de amor que Cristo trouxe ao nosso coração. E como o Evangelho é apresentado para nós no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que a gente leu. O Evangelho é poder de Deus para salvar. Diga forte comigo assim: o Evangelho irresistível é poder de Deus para me salvar. O entendimento e a percepção do que é o Evangelho nos dá de fato entendimento e percepção espiritual. Olha o que Deus diz a Paulo, no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18. Irmãos, como a palavra de Deus, ela se completa e ela faz sentido em cada versículo que a gente busca. Em cada palavra que Deus dá. Presta atenção, Atos 26, 18. Deus ordena a Paulo a pregar e diz a ele o porquê que Paulo deveria pregar esse evangelho. Presta atenção. Atos 26, 18. Para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Posso ouvir um glória a Deus de algum crente? Deixa esse versículo um pouquinho para mim, por favor. O Senhor está falando, o Evangelho vai ter o poder de abrir os seus olhos e mostrar que a vida vazia, que o pecado que você vivia, te colocava numa condição de trevas, onde talvez não havia esperança, alegria verdadeira em nada. Mas vai abrir os seus olhos por uma luz que vai te tirar do poder das garras de Satanás. E vai te colocar num lugar onde você primeiro vai receber perdão dos seus pecados. Escute isso, e eu vou falar isso com muito amor e muita convicção no que eu vou falar. Antes de te prosperar, antes de abrir uma porta, antes de fazer os teus sonhos darem certos, Deus vai te curar. Deus vai te libertar. Deus vai te restaurar. Porque o Evangelho, ainda que me afirme sobre as palavras do próprio Cristo, sobre prosperidade, não tem a ver com dinheiro ou bens materiais. Tem a ver com transformação. Então primeiro Ele te transforma. Primeiro Ele te confronta para te curar e te levar num lugar onde a sua vida de verdade é transformada. E Ele diz assim: e então receber a herança entre o povo de Deus, separado pela fé. O Senhor está dizendo a Paulo: Paulo, pregue. Paulo, anuncia as boas novas. A sua função é falar daquilo que o Evangelho pode fazer. A tua função é falar sobre um caminho. E se as pessoas crerem, elas vão receber transformação. Elas serão perdoadas, elas serão curadas, elas serão restauradas. Por isso, quando a gente passa a crer no Evangelho, a gente passa a ter entendimento espiritual. E é por isso que a palavra nos diz assim: quando eu era menino eu pensava como um menino, mas agora eu já não sou mais. Porque eu sempre digo aqui, a criança faz o que quer, o adulto faz aquilo que precisa. A pastora disse aqui sobre o trabalho: você não vai ligar amanhã para o seu patrão, que a previsão nem sei quantos graus é para estar amanhã cedo, mas acho que é para estar mais frio ainda. 4 graus amanhã cedo, fala assim: ô patrão, não vou não, que está muito frio, hein? Não tem essa. Não tem jeito. Despertou o relógio, irmãos. Dá glória a Deus e vai. A gente faz o que precisa. E a gente tem que ter esse entendimento do Evangelho. Às vezes a gente tem esse compromisso com o trabalho, tem esse compromisso com todas as coisas, não tem um compromisso necessário, às vezes, com a mudança, com o comportamento, com a transformação. A gente não tem. A gente precisa trazer isso sobre o nosso coração. Eu preciso ter entendimento. Eu preciso ver em mim aquilo que já não serve mais.
Quando a gente entende o Evangelho e tem discernimento espiritual, a gente entende que Cristo é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E ele também se apresentou como a porta das ovelhas. Então ele é o caminho. Quando eu entendo o poder desse evangelho, eu digo: não, Senhor, eu preciso de Ti todos os dias. Chega de sair da minha casa sem orar. Chega de atender um cliente, fechar um negócio, sem o meu coração dizer assim: Senhor, me direciona. Chega de querer resolver um problema difícil sem antes pedir o direcionamento de Deus. Chega, não, o Senhor tem que fazer parte da minha vida, dos meus dias. Ele tem que fazer parte dos teus dias, Ele tem que fazer parte da sua vida. Isso tem que ser perceptível para você. Diga forte comigo assim, por favor, diga assim, ó: Cristo tem que ser participante dos meus dias. Então eu vou te fazer uma pergunta: quanto Jesus Cristo participou hoje do seu dia? Quanto que Ele participou hoje do seu dia? Quanto você chamou Ele e falou assim: me ajuda a cozinhar aqui, me ajuda a resolver esse problema? Quantas vezes no trânsito dirigindo você estava cantando um louvor e falando com Ele hoje? Quantas vezes no dia hoje você já falou com Cristo? Quantas vezes no dia, mesmo que com muita responsabilidade, executando o teu trabalho, o teu coração se conectou a Deus? Mas eu vou ter que te perguntar: com quanta coisa que não devia, ou com quantas coisas que não deviam, seu coração talvez se conectou hoje? Com quantas coisas que te descaracterizam, te desconfiguram, e se tornam prisão para você em pensamentos e sentimentos, você trouxe para a sua vida hoje? Qual é o lugar que Cristo está ocupando hoje no nosso coração? O entendimento do Evangelho nos dá entendimento de sentido das nossas vidas. Muitas vezes a gente está vivendo a vida, literalmente, eu vou falar isso, por viver. Sem direção, sem saber o que quer e vivendo um dia após o outro. Estou vivendo, estou indo, estou caminhando. E aí quando você pensa em mudar alguma coisa, tua mente entra em parafuso, você pensa um monte de coisa, um monte de dúvida. Eu falei hoje no vídeo da manhã sobre isso. Você acorda de manhã pensando num negócio, de tarde você já muda, à noite você está querendo morrer. No outro dia você já quer mudar de vida, mudar de cidade, largar tudo, ir embora. Porque a confusão de sentimentos é grande. Porque você vive perdido, porque você não tem sentido. Então entenda o que eu vou dizer para você. O entendimento do Evangelho, a percepção de fato de quem Cristo é e do lugar que Ele precisa ocupar na sua vida, vai dar sentido de vida para você. Maria Madalena, aquela que foi perdoada por Cristo, enquanto todos queriam matá-la, ela vivia a sua vida em pecado. A partir de Cristo ela foi restaurada. E ela foi aquela que ouviu dos anjos do Senhor em primeira mão: porque procura o vivo entre os mortos. A partir de Cristo, ela teve um novo sentido na vida dela. Ela não foi mais a adúltera ou a pecadora, ela foi uma serva. Ela foi alguém transformada. O endemoniado gadareno ou gerazeno, como algumas traduções dizem, vivia endemoniado entre os sepulcros, sujo, machucado, aterrorizando a família, e a Bíblia diz aterrorizando os vizinhos, os moradores daquele lugar. Cristo vem, dá sentido a ele, transforma ele. Quando Cristo está indo embora do lugar, ele vem até Jesus e diz assim: me deixa te seguir. Jesus diz para ele assim: não, você não vai me seguir. Você vai voltar e você vai anunciar a todo mundo o que o Senhor fez pela sua vida. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele voltou para sua casa e começou a pregar e anunciar o que o Senhor fez para ele nas 10 cidades que compunham a região onde ele morava. Aquele que estava perdido recebeu sentido, teve a vida e a direção transformada. Zaqueu, o publicano, pecador, cobrador de impostos,
à margem da sociedade, quando encontra Cristo, se arrepende dos seus pecados e restitui todos aqueles que o seu pecado, a sua falha, prejudicou. Tem um novo sentido de transformação. Então entenda, Deus não quer que você viva perdido, Deus Ele quer te dar sentido, amém? Por isso a transformação ela tem que ser real e ela tem que ser de dentro para fora. O entendimento do Evangelho de quem Cristo é, nos livra dos laços do inimigo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. 2 Tessalonicenses, versículo 3, nos traz uma palavra de afirmação e diz assim: mas o Senhor é fiel. Diga comigo, o Senhor é fiel. E olha a sequência: e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. O Senhor nos livra do inimigo, mas o processo da libertação acontece todos os dias quando a gente acredita que o poder do Evangelho é aquilo que rege os meus dias. A libertação ela vai acontecer todos os dias, quando todo vestígio de mal, de intenção maligna, de pensamento e de pecado vão sendo arrancados do meu coração, vão sendo arrancados de mim. Oséias capítulo 6, versículo 3, apesar de ser o Velho Testamento, a gente está falando do Evangelho, nos traz algo importantíssimo, uma lição preciosíssima, que deve ser aplicado nos nossos dias, e diz assim: como precisamos, deu certo? Oséias 6, 3? Como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo e Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas de primavera. Ele sempre te responderá e te livrará de todo o laço do inimigo. E por último, o entendimento do Evangelho nos faz acessar e nos conectar de fato à vida eterna. A partir do momento que a gente entende quem Cristo é e o nosso coração é transformado, algo muda em nós. A gente sabe que a gente precisa viver de maneira responsável aqui. Mas a nossa vida aqui não é eterna. Há uma eternidade nos esperando. Há um lugar que Ele foi preparar para nós. Há um lugar a qual nosso coração deseja e anseia estar. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente vive a nossa vida para marcar a vida de outras pessoas através do poder do Evangelho. Livro de 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha esse ensinamento de Pedro. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer. Tá certo aí? Então vamos ler comigo aí. Ele nos fez nascer de novo, por meio de ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança, uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu. O nosso lar é o céu. Mas enquanto vivermos neste tempo, nesta casa temporária, que a gente nunca se esqueça que a gente tem as nossas escolhas, a gente tem o poder de escolher, mas que a gente não se esqueça que a gente precisa em todos os dias ter tempo para que Deus tenha tempo conosco. O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho irresistível nos mostra isso. Quando a gente entende o poder do Evangelho, a gente não deseja outra coisa tão intensamente, tão, fortemente, quanto o que o Evangelho pode trazer sobre nós. Que nessa noite o seu coração seja capaz de olhar ao céu e dizer: Senhor, eu preciso do poder do Evangelho. Eu não posso viver sem Ele. Eu não posso sair dessa porta para fora e continuar achando que o pecado que me domina, seja internamente ou exteriormente, é o que eu preciso. Você tem que sair da porta para fora aqui e dizer assim: o que eu preciso é a presença de Deus. O que eu preciso é o poder de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu
eu quero orar pela sua vida agora. Feche os seus olhos e você sabe exatamente o que você mais necessita hoje. Feche os seus olhos e